Saul voltou da guerra como vencedor. O exército inimigo havia sido derrotado. O rei adversário estava em suas mãos. E os melhores animais haviam sido preservados. Aos olhos de qualquer corte, aquilo parecia sucesso. Mas quando Samuel chegou, não ouviu uma celebração. Ouviu o som dos animais que não deveriam estar ali. Saul afirmou que havia obedecido. Depois culpou o povo. Depois disse que o despojo seria usado para oferecer sacrifícios a Deus. Naquele encontro, o primeiro rei de Israel não perdeu o trono porque uma batalha deu errado. Ele perdeu porque tentou chamar de obediência uma decisão que havia alterado a ordem recebida. Esta história está concentrada em 1 Samuel 15, mas o ponto de virada não aparece isolado. Antes dele, 1 Samuel 13 já mostra Saul sob pressão, tomando uma decisão antes da chegada de Samuel e recebendo a advertência de que sua dinastia não permaneceria. Depois de 1 Samuel 15, a narrativa mostra Davi sendo ungido, o afastamento entre Saul e Samuel e a deterioração progressiva do reinado. No fim, 1 Crônicas resume a morte de Saul em termos de infidelidade, desobediência à palavra recebida e consulta a uma médium. Mas é necessário tratar o centro deste episódio com sobriedade. O capítulo envolve uma ordem de guerra total contra Amaleque, incluindo a morte de combatentes, civis e animais. Não transformaremos essa violência em entretenimento. Não a usaremos como autorização para conflitos modernos e não fingiremos que o texto deixa de ser moralmente difícil. Nosso foco é narrativo. Dentro de 1 Samuel, Saul recebe uma ordem específica, modifica essa ordem, preserva o rei adversário e o que considera valioso, e depois tenta apresentar sua decisão como obediência. A pergunta central é: por que Saul continuou dizendo, "Eu obedeci", quando a evidência de sua escolha podia ser ouvida ao redor dele? Antes de se tornar o rei que persegue Davi, consulta uma médium e cai sobre a própria espada, Saul aparece como um homem procurando os animais perdidos de seu pai. Ele pertence à tribo de Benjamim e é apresentado como alguém de aparência impressionante, mais alto que os demais. Ao encontrar Samuel, não se apresenta como candidato natural ao trono. Responde com uma pergunta humilde sobre sua tribo e sua família. A narrativa da ascensão de Saul contém sinais de potencial real. Ele recebe a unção. O Espírito de Deus vem sobre ele. Ele profetiza. Depois, quando chega o momento de ser apresentado ao povo, Saul está escondido entre a bagagem. A cena pode ser lida como modéstia, hesitação ou medo. O texto não nos permite diagnosticar seu estado interior com precisão, mas estabelece um contraste. O homem que inicialmente se esconde do cargo, mais tarde, erguerá um monumento para si mesmo. O rei que começa pequeno aos próprios olhos será confrontado por agir como se pudesse adaptar a palavra recebida. Saul também demonstra coragem. Quando Jabes Gileade é ameaçada, ele reúne Israel, derrota os amonitas e recusa uma vingança contra aqueles que haviam questionado sua realeza. Naquele dia, Saul não permite que seus opositores sejam mortos. Ele reconhece a libertação concedida a Israel. Não estamos, portanto, diante de uma caricatura. Saul não é introduzido como um monstro. É um homem escolhido, capacitado, vitorioso e colocado no centro da transição de Israel para a monarquia. Os livros de Samuel apresentam justamente a ascensão da realeza e a passagem do poder de Saul para Davi. Essa complexidade torna sua queda mais dolorosa. O problema não é que Saul nunca tenha recebido nada.
é que aquilo que recebeu não eliminou a necessidade de continuar ouvindo. Um começo legítimo não garante um final fiel. Uma experiência de capacitação não torna todas as decisões seguintes automaticamente corretas. E o primeiro sinal dessa tensão aparece em Gilgal. Israel está diante de uma ameaça filisteia. O inimigo parece numeroso. Os homens de Saul estão com medo e alguns começam a se esconder ou atravessar o Jordão. O exército se dispersa. Saul espera 7 dias, conforme o prazo estabelecido por Samuel. Mas Samuel não chega no momento em que Saul espera. A pressão aumenta. Cada homem que abandona o acampamento torna a posição do rei mais frágil. Então Saul decide oferecer o sacrifício. Assim que termina, Samuel chega. Saul sai para saudá-lo e Samuel pergunta o que ele fez. A resposta revela um padrão que voltará com mais força no capítulo 15. Saul descreve as circunstâncias. O povo estava se dispersando. Samuel não havia chegado. Os filisteus estavam reunidos. O inimigo poderia atacar antes que Saul buscasse o favor do Senhor. Por isso, diz ele, sentiu-se compelido a oferecer o sacrifício. O raciocínio parece compreensível. Há perigo real. Há pressão real. Há uma demora real. E existe até uma preocupação religiosa. Buscar o favor de Deus antes da batalha. Mas Samuel não avalia apenas a urgência da situação. Avalia a fidelidade à ordem. Saul é informado de que agiu de modo insensato e não guardou o mandamento recebido. Sua dinastia não seria estabelecida permanentemente. Deus buscaria outro homem para liderar o povo. Esse episódio não é idêntico ao de Amaleque. Em 1 Samuel 13, a permanência de sua casa é atingida. Em 1 Samuel 15, o próprio Saul é rejeitado como rei. Por isso, é melhor não comprimir os 2 capítulos em uma única sentença, nem fingir que a cronologia e a progressão são simples. O que eles compartilham é uma lógica. Saul recebe uma palavra. As circunstâncias pressionam. Ele age de outra forma. Depois, apresenta as circunstâncias como justificativa. Gilgal oferece o aviso. Amaleque revelará que o padrão permaneceu. E dessa vez, Saul não poderá dizer que o problema foi falta de tempo. Ele vencerá a batalha. Terá o inimigo sob controle. E ainda assim, decidirá preservar exatamente aquilo que havia sido colocado sob proibição. Samuel se aproxima de Saul com uma lembrança da origem de sua autoridade. Foi Samuel quem o ungiu rei. O trono não era propriedade natural de Saul. Era uma responsabilidade recebida. Então vem a ordem contra Amaleque. O motivo apresentado pelo texto remonta à hostilidade dos amalequitas contra Israel durante a jornada depois do Egito. Em Êxodo e Deuteronômio, Amaleque aparece ligado a ataques contra Israel. 1 Samuel 15 interpreta a campanha de Saul como execução tardia desse julgamento. A linguagem pertence ao conceito bíblico de colocar pessoas e bens sob destruição total, frequentemente representado pelo termo hebraico herem. Essa categoria não deve ser suavizada. O texto descreve morte em grande escala e inclui pessoas que, em uma leitura moderna, não seriam tratadas como combatentes. Também não deve ser transportada diretamente para guerras atuais. Trata-se de uma ordem apresentada dentro de uma narrativa antiga e de sua teologia de julgamento. Estudos sobre as leis de guerra de Deuteronômio destacam que esse material pertence a um universo literário, legal e teológico específico. Não há uma licença geral para a violência religiosa.
Saul reúne o povo e prepara o ataque. Antes da batalha, adverte os queneus para que se afastem dos amalequitas, porque haviam demonstrado bondade a Israel. Esse detalhe mostra que o relato distingue grupos dentro da região e não descreve uma investida indiscriminada contra todos os habitantes. Então Saul ataca. Amaleque é derrotado. Até esse ponto, não há sinal de fracasso militar. Nenhum exército rompe as linhas de Saul. Nenhum general o engana. Nenhum ataque inesperado o força a recuar. A crise começa depois da vitória. Saul e o povo preservam Agag, o rei amalequita. Também poupam o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e daquilo que consideram valioso. O que é desprezado e sem valor é destruído. A seleção importa. Saul não preserva tudo por compaixão universal. O texto diz que ele e o povo poupam o que é bom aos seus olhos e destroem o que consideram desprezível. A ordem recebida dizia que nada deveria ser separado para benefício. A execução da ordem passa por uma nova avaliação. Isto vale a pena guardar. Aquilo pode ser destruído. O rei substitui a fronteira da ordem por uma fronteira de utilidade. E essa é a primeira camada do ponto de virada. A desobediência seletiva raramente se apresenta dizendo: "Eu rejeitei tudo." Ela diz: "Eu preservei apenas o que parecia bom." Samuel recebe a mensagem de que Deus lamenta ter colocado Saul como rei, porque Saul deixou de segui-lo e não cumpriu suas palavras. Samuel fica profundamente perturbado e clama durante a noite. A reação do profeta é importante. A rejeição de Saul não é tratada como triunfo pessoal de Samuel. Não existe comemoração porque o rei falhou. Há dor. Na manhã seguinte, Samuel sai à procura de Saul e recebe uma informação estranha. Saul havia ido ao Carmelo e erguido um monumento para si mesmo. Depois seguira para Gilgal. O homem que antes se escondera entre a bagagem agora marca a própria vitória. O texto não descreve a forma do monumento, nem registra uma fala de Saul diante dele. Não devemos inventar a cerimônia, mas a posição desse detalhe na narrativa é significativa. Saul preservou o rei inimigo, preservou o melhor do despojo e ergueu um monumento relacionado à campanha. A guerra, que deveria ser executada como cumprimento de uma palavra, torna-se um palco para a imagem do próprio rei. Há ainda uma possível dimensão política na preservação de Agag. Em contextos antigos, capturar um rei adversário vivo podia funcionar como demonstração pública de superioridade. Mas 1 Samuel não declara explicitamente por que Saul o poupou. Portanto, isso deve permanecer como possibilidade contextual, não como motivo comprovado. O que o texto permite afirmar é que Agag está vivo porque Saul decidiu poupá-lo. E então, Samuel chega. Saul o recebe com uma bênção. Sua primeira frase é uma declaração de sucesso. Ele diz que cumpriu a palavra do Senhor. Não existe hesitação. Não existe confissão espontânea. Não existe tentativa de esconder o fato de que Agag está vivo. Saul parece acreditar que pode apresentar o resultado como obediência. Talvez considere que derrotar Amaleque seja o elemento principal e que preservar algumas exceções não altere o cumprimento geral. O texto não revela esse raciocínio interior, mas a fala do rei cria uma das maiores contradições do capítulo. Eu obedeci. E ao redor dele, os animais começam a responder. Samuel não começa com um longo discurso. Faz uma pergunta. Se Saul cumpriu a palavra, o que significa o balido das ovelhas e o mugido dos bois?
A cena é quase construída em torno do som. O rei oferece uma versão. Os animais oferecem evidência. Saul diz: cumpri. Samuel ouve aquilo que foi poupado. Uma análise literária do capítulo observa justamente o contraste entre ouvir a voz de Deus e os sons do despojo preservado. Saul afirma obediência, mas a realidade audível contradiz sua fala. A resposta de Saul contém 3 movimentos. Primeiro, ele muda o sujeito. Não diz, eu os preservei. Diz que eles, o povo, trouxeram os animais. Segundo, ele introduz uma finalidade religiosa. O melhor teria sido poupado para oferecer sacrifícios ao Senhor. Terceiro, ele declara que o restante foi destruído. A estrutura da defesa é reveladora. A parte obedecida é apresentada como prova de fidelidade. A parte desobedecida é atribuída a outros. E o benefício preservado recebe uma justificativa espiritual. Saul não nega os animais. Ele redefine o significado deles. Não seria um despojo tomado por interesse. Seriam matéria para culto. Mas Samuel interrompe. A conversa não será decidida pela narrativa que o rei construiu depois da vitória. Samuel lembra Saul de quando ele era pequeno aos próprios olhos e foi colocado como chefe das tribos de Israel. Depois repete a ordem. Por que Saul não ouviu a voz do Senhor? Por que avançou sobre o despojo e fez o que era mal? Saul responde novamente. Eu obedeci. Ele insiste que foi a missão. Trouxe Agag e destruiu os amalequitas. Então retorna à separação. O povo tomou ovelhas e bois para sacrificar em Gilgal. Observe como a defesa depende de fragmentar a decisão. Saul trata a campanha como uma lista de ações independentes. Ele foi. Ele atacou. Ele derrotou. Ele destruiu parte. Logo, considera que obedeceu. Agag e os animais aparecem como detalhes modificáveis. Samuel, porém, trata a ordem como uma totalidade. O problema não é que Saul não tenha feito nada. É que fez muito e reservou para si o direito de alterar o restante. Essa é a diferença entre fracasso e obediência seletiva. Uma pessoa que fracassa pode reconhecer que não fez o que deveria. A obediência seletiva escolhe as partes cumpridas e as usa para renomear a desobediência. De Samuel responde com uma pergunta que atravessaria séculos de tradição bíblica. Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em ouvir sua voz? Então vem a sentença. Obedecer é melhor do que sacrificar. Dar atenção é melhor do que oferecer a gordura de carneiros. Essa frase pode ser usada de maneira superficial, como se o capítulo estivesse opondo toda forma de culto à vida prática. Mas o próprio sistema de Israel incluía sacrifícios. Samuel não diz que o culto ordenado não tem valor. Ele diz que um ato religioso não pode ser usado para compensar a decisão consciente de rejeitar a ordem. Saul tenta apresentar o despojo como algo elevado. Samuel mostra que a origem do suposto sacrifício já está comprometida. O rei não recebeu ordem de escolher o melhor para Deus. Recebeu ordem de não preservar o melhor. Ao alterar a instrução e depois dedicar a alteração ao culto, Saul tenta transformar sua iniciativa em devoção. O problema não está apenas nos animais. Está na autoridade assumida para decidir que sua versão seria melhor do que a palavra recebida. Samuel compara rebelião à prática de adivinhação e arrogância ou insubordinação à idolatria, com variações entre traduções. A comparação é forte porque Saul está tentando parecer religioso.
Ele não está diante de Samuel dizendo que deixou de acreditar em Deus. Está usando a linguagem de Deus para defender uma decisão contra a palavra de Deus. A idolatria, nesse momento, não precisa aparecer como uma estátua visível. Ela aparece quando a vontade do rei ocupa o lugar da ordem e ainda exige aprovação religiosa. Então Samuel pronuncia a consequência. Porque Saul rejeitou a palavra do Senhor, foi rejeitado como rei. A relação é direta. Saul rejeita, Saul é rejeitado. A escolha sobre Agag e o despojo não é tratada como erro administrativo. Ela revela que o rei não aceita permanecer debaixo da palavra que legitimou sua autoridade. Saul queria conservar o trono e também conservar o direito de reinterpretar a ordem. Mas dentro da narrativa, não poderia manter os dois. Depois da sentença, Saul finalmente diz que pecou. Reconhece que transgrediu a ordem e as palavras de Samuel. Também apresenta uma causa. Temeu o povo e ouviu a voz dele. Essa admissão pode parecer a confissão que faltava. E, de fato, Saul reconhece culpa. Não seria correto afirmar que ele nunca demonstrou consciência do erro. Mas a cena ainda não terminou. Saul pede perdão e solicita que Samuel volte com ele para que possa adorar. Samuel se recusa. Saul havia rejeitado a palavra e fora rejeitado como rei. Quando Samuel se vira para sair, Saul segura a borda de seu manto e o tecido se rasga. Samuel transforma o acidente em sinal. Assim como o manto foi rasgado, o reino foi rasgado de Saul e entregue a alguém melhor. A imagem não significa que o trono cairá naquele mesmo segundo. Saul ainda continuará reinando. Ainda comandará soldados. Ainda viverá no palácio. Ainda será chamado de rei. Mas a decisão sobre o futuro da monarquia foi pronunciada. Então Saul faz outro pedido. Ele reconhece novamente que pecou, mas pede que Samuel o honre diante dos anciãos e do povo. Essa frase revela o preço oculto de sua liderança. Mesmo depois da sentença, a aparência pública continua central. Saul não pede apenas comunhão restaurada com Samuel. Pede honra diante das autoridades de Israel. Ele quer que o profeta volte para que a cerimônia pública continue. Não podemos afirmar que toda a confissão seja falsa. O texto não nos dá acesso completo ao coração do rei. Mas podemos observar que sua preocupação com a posição pública permanece explícita. Durante a batalha, Saul preservou o que parecia valioso. Depois da batalha, ergueu um monumento. Durante a confrontação, transferiu responsabilidade ao povo. Depois da rejeição, pediu honra diante do povo. O trono não era apenas um serviço que poderia perder. Tornara-se uma identidade que ele tentava proteger. Samuel volta com Saul e Saul adora. Mas a adoração não cancela a sentença. Esse detalhe impede uma aplicação simplista, na qual uma cerimônia religiosa desfaz automaticamente todas as consequências de uma decisão. Perdão, arrependimento, restauração e permanência em uma função não são conceitos idênticos. O texto não desenvolve todos eles naquele momento. O que afirma é que Saul foi rejeitado como rei e que o reino seria dado a outro. Samuel manda trazer Agag. O rei amalequita se aproxima, acreditando, conforme algumas traduções, que o perigo da morte havia passado, ou esperando que a amargura da morte tivesse terminado. Samuel pronuncia contra ele uma sentença relacionada à violência atribuída à sua espada. Então Samuel mata Agag em Gilgal. A cena não deve ser recriada com detalhes gráficos.
Sua função narrativa é concluir aquilo que Saul havia deixado incompleto. Mas ela também mantém diante do leitor a brutalidade do mundo narrado. Não há uma vitória limpa. Não há espaço para transformar Samuel em herói de ação. Há julgamento, morte e ruptura. Depois disso, Samuel vai para Ramá e Saul retorna para Gibeá. Os dois não voltam a se encontrar durante a vida de Samuel, embora Samuel lamente por Saul. O capítulo termina com dor, não com celebração. Deus lamenta ter colocado Saul como rei. Samuel lamenta por Saul. E Saul retorna para casa, ainda usando uma coroa cujo futuro já foi entregue a outro. Essa separação prepara o capítulo seguinte. Samuel é enviado à casa de Jessé. Ali, entre filhos que parecem adequados aos olhos humanos, Deus lembra ao profeta que não vê como o homem vê. As pessoas observam a aparência, mas Deus observa o coração. Davi é ungido. O Espírito do Senhor vem sobre ele, e o texto diz que o Espírito se afasta de Saul. A transição não acontece diante de uma multidão. Saul permanece no palácio enquanto o futuro rei retorna inicialmente aos campos. O homem rejeitado ainda parece poderoso. O escolhido ainda parece desconhecido. Mas o ponto de virada já ocorreu. O reino começou a mudar de mãos antes que a coroa mudasse de cabeça. Depois de 1 Samuel 15, a vida de Saul não termina imediatamente. E isso torna as consequências mais complexas. Ele continua tomando decisões. Demonstra afeição por Davi e depois passa a enxergá-lo como ameaça. Tenta matá-lo. Persegue aquele que ainda lhe serve. Ordena violência contra sacerdotes. Em alguns momentos, reconhece que Davi agiu com mais justiça. Em outros, volta à perseguição. Não é correto dizer que cada acontecimento posterior deriva mecanicamente de uma única escolha sobre os animais. Os capítulos seguintes possuem seus próprios agentes, conflitos e decisões. Mas 1 Samuel 15 funciona como ruptura oficial. O homem que tentou proteger os melhores bens da vitória passa a tentar proteger o trono de qualquer pessoa que pareça ameaçá-lo. E existe uma ironia profunda nisso. Saul não consegue preservar o que mais deseja, justamente porque não aceita entregá-lo à autoridade de Deus. Quanto mais percebe que Davi pode sucedê-lo, mais usa o poder para impedir a transição. Quanto mais tenta segurar o reino, mais revela porque não está preparado para conduzi-lo. No capítulo 28, já perto do fim, Saul enfrenta novamente os filisteus. Samuel morreu. Saul expulsara médiuns e necromantes da terra. Mas, quando não recebe resposta por sonhos, profetas ou outros meios mencionados no texto, procura uma mulher em Endor, capaz de consultar os mortos. Ele se disfarça para buscar a prática que sua própria política havia proibido. A cena termina com Saul caído no chão, tomado pelo medo diante da mensagem de derrota. 1 Crônicas resume sua morte dizendo que Saul foi infiel. Não guardou a palavra do Senhor e consultou uma médium em busca de orientação. O homem que, em 1 Samuel 15, não ouviu a palavra recebida, termina procurando desesperadamente uma palavra em um lugar proibido. Essa trajetória não começa porque Saul deixou de desejar orientação. Começa porque ele quis orientação sem submissão. Quis a palavra quando ela protegia seu projeto, mas a modificou quando limitava sua escolha. O texto bíblico nos permite afirmar algumas coisas com segurança. Saul recebeu uma ordem específica contra Amaleque. Derrotou o inimigo, mas preservou Agag e o melhor dos animais. Quando confrontado,
afirmou que havia obedecido. Depois, atribuiu a preservação do despojo ao povo. Também disse que os animais seriam sacrificados ao Senhor. Samuel declarou que obedecer é melhor do que sacrificar e anunciou a rejeição de Saul como rei. O manto rasgado tornou-se sinal do reino que seria entregue a outro. Também precisamos respeitar o que o texto não esclarece. Não sabemos com certeza por que Saul poupou Agag. Não podemos provar que cada animal foi preservado por cobiça pessoal. Não devemos diagnosticar Saul com uma condição psicológica moderna. Não podemos resolver em poucas frases todos os problemas morais apresentados pela ordem contra Amaleque. E não devemos usar esse capítulo para legitimar violência religiosa ou política hoje. O foco da narrativa é a responsabilidade de um rei diante da palavra que recebeu. Saul não perdeu o trono simplesmente porque cometeu um erro sob pressão. Em 1 Samuel 15, ele executou uma missão, venceu e teve tempo para selecionar o que seria preservado. Depois, diante da confrontação, tentou controlar a interpretação de sua decisão. É isso que torna a história tão atual. A desobediência mais difícil de reconhecer não é aquela que abandona tudo. É aquela que conserva a linguagem religiosa, resultados visíveis e partes reais de obediência. Ela diz: fiz quase tudo. Minha intenção era boa. Outras pessoas decidiram. O resultado será usado para Deus. Não havia outra opção. Saul não voltou como derrotado. Voltou com um rei prisioneiro, animais valiosos e um monumento. O fracasso estava escondido dentro daquilo que parecia vitória. Por isso, a pergunta final não é somente o que Saul preservou. É, por que ele precisou chamar sua escolha de obediência? Talvez porque admitir a verdade significasse reconhecer que a vontade do rei havia ocupado o lugar da palavra. E um rei que não aceita ser governado não pode continuar governando em nome de Deus. Se este episódio ajudou você a enxergar a história por um ângulo mais profundo, inscreva-se no Ponto de Virada Bíblico. Aqui, cada documentário acompanha uma decisão, uma consequência e uma história que mudou tudo.